Bem-vindos ao Direito Mais Café. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa extremamente especial. Para mim, então, nem se fala. É referência no Brasil como autor em Direito Internacional, Direitos Humanos, professor da UFMT, membro da Academia Mato Grossense de Letras, Valério Mazzuoli. Que alegria te receber aqui. Começamos primeiro lá no café, sentadinhos, lá atrás, nós já fizemos uma gravação e hoje aqui no estúdio, uma honra te receber, Valério. Tudo bem, minha amiga? Honra minha estar aqui nesse novo formato do seu programa e bater um papo com você. Vai ser muito gostoso. Maravilhoso te receber sempre. E eu sei que hoje vai sair muita coisa daqui, porque a gente começa a conversar e vai puxando, e você é uma enciclopédia humana. Imagina. Valério, se apresente como quem é o Valério por trás do jurista. Eu sou um músico frustrado. Sou um músico frustrado. Tentei ser músico, mas não consegui. E eu gostava de música e do direito, quando eu entrei na faculdade, né? E aí o meu pai, naquela decisão, se vai uma coisa ou vai outra, eu queria fazer as duas coisas, né? Eu tinha entrado na faculdade de Direito, mas eu queria também fazer uma faculdade de música em paralelo. E meu pai, italiano, né? Tem essa visão de que é difícil sobreviver de música, não é no Brasil, é no mundo. E ele tem razão, os músicos são heróis, né? Sobreviver não é da música, sobreviver da cultura já é difícil na Europa. Imagine no Brasil sobreviver da cultura. Então ele falou para mim, olha, pensa bem, porque sobreviver da cultura é muito difícil. Aquilo ali foi um choque para mim assim, né? Porque eu queria seguir as duas carreiras, mas depois também eu vi que não dava para seguir as duas carreiras. Ou você segue uma ou segue outra. E o meu coração sempre foi um coração de jurista. Mas a música nunca deixou de maneira amadora, né? Mas eu tenho essa pequenina mágoa, porque daria para ser também um músico profissional e também jurista, né? Daria para ser, mas eu não tive essa capacidade. Um pianista excelente. Eu amo, é incrível. Não é um músico frustrado, não. É um músico excelente. Eu amo, 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 amo. Valério, como você vê hoje a situação dos direitos humanos no Brasil? De uma forma ampla. Eu acho que agora o Brasil entra numa nova fase de proteção em termos do poder judiciário. Porque, veja, eu que trabalho com esses temas há mais de 25 anos, né? Comecei a trabalhar com esses temas no ano 2000, imagine. Então, mais de 25 anos, né? E não se tinha nenhuma perspectiva àquele tempo, àquela altura, e mesmo agora muito recentemente, de ter regulamentos, por exemplo, para a magistratura, para o Poder Judiciário e também para o Ministério Público, para os atores do sistema de justiça, de direcionar o seu olhar para aquelas pessoas, porque direitos humanos são para todos e todas, mas há um grupo de pessoas mais vulnerabilizado que mais precisa, né? Então, nunca teve esse olhar, se olhava igualitariamente, né? X e Y. Mas não via que Y tem uma vulnerabilidade que X não tem, eventualmente. X pode contratar um advogado, X tem uma boa condição financeira, X tem educação formal, estudou, fez uma faculdade. São dois seres humanos com a mesma dignidade. Mas Y não tem nenhuma formação, é analfabeto ou semi-analfabeto, está marginalizado, além de marginalizado, está em situação de rua, além de situação de rua, pode ser uma pessoa com deficiência, além de ser uma pessoa com deficiência, pertence à comunidade LGBTQIA+, e além disso é afrodescendente, e além disso é um migrante. Eu estou dando várias interseccionalidades para a gente ver como existe uma vulnerabilidade que se agrava. Eu estou falando tudo isso porque o Estatuto da Magistratura Brasileira Interamericana, que o CNJ acabou de lançar, a recomendação 168 de 2026, fala isso que eu estou dizendo. Não se tinha essa percepção antigamente.
Você tinha, olha, vamos proteger os grupos vulneráveis. Tudo bem. Quais são os grupos vulneráveis? As mulheres são um grupo vulnerável, altamente vulnerável. O Brasil é um dos países que mais comete violência contra a mulher. Então está provada a vulnerabilidade. Uma criança é um ser humano vulnerável. Se ela não tiver proteção, ela está totalmente vulnerável. Uma pessoa com deficiência é uma pessoa vulnerável. Então, isso é a vulnerabilidade clássica, tradicional. Eu sou vulnerável por ser mulher, eu sou vulnerável por pertencer à comunidade LGBT, eu sou vulnerável por ser criança, eu sou vulnerável por ser idoso, outro grupo vulnerável, pessoa em situação de rua, pessoas com deficiências, etc. Então, a pessoa é vulnerável por ser criança. Mas aí a gente agrava essa situação. Isso está agravado hoje. É uma criança, um adolescente, marginalizado. Além de marginalizado, ele não está frequentando a escola, está em situação de rua, é um adolescente afrodescendente, ainda é uma pessoa com deficiência, ainda mais é uma pessoa refugiada. E assim vai. Então, as interseccionalidades, perceba, eu não estou tratando essa criança ou adolescente com a única vulnerabilidade de ser criança ou adolescente, mas com outras interseccionalidades. É inacreditável, isso só foi percebido agora. É assustador, então, isso o tempo que levou. Para entender que existe um grupo mais vulnerabilizado que outro. E depois de anos que a doutrina vinha trabalhando esse tema, etc., agora foi, respondendo a sua pergunta e fazendo esse espectro, agora o CNJ, ele recomenda, ele fez uma recomendação, que eu estou trabalhando nesse tema agora, com a professora Melina Fachin, da Universidade Federal do Paraná. Estamos terminando esse trabalho já, que é comentar, é um estatuto, olha o nome, Estatuto da Magistratura Brasileira Interamericana. Ele parte do princípio de que uma juíza e um juiz brasileiro, quando aplica as normas do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a Convenção Americana e os outros tratados e a jurisprudência do Sistema Interamericano, além de ser uma juíza e um juiz nacional, também é uma juíza interamericana e um juiz interamericano. Esse é o princípio. E o juiz tem que entender isso, que ele é um juiz brasileiro e também um juiz internacionalizado, interamericano, internacional. O Estatuto parte dessa premissa, ou seja, empodera a magistratura nesse sentido e dá diretrizes para cuidar dos direitos humanos de todos e todas, realmente, mas com um olhar mais atento a essas vulnerabilidades agravadas. Um olhar mais humano, né? Exatamente. Um olhar, assim, mais voltado para a pessoa em si, não números, né? Processos, números. Exatamente. Te dou um exemplo, que isso também a gente tem trabalhado ao longo dos últimos tempos, na graduação, na pós-graduação, na academia, né? Pegue, por exemplo, o processo penal brasileiro. Você entende bastante disso. O processo penal sempre foi uma relação bilateral em que eu tenho, de um lado, o Estado acusador, então alguém que cometeu um crime, né? Alguém que cometeu um crime qualquer. Vamos colocar um crime, um roubo, né? Alguém que roubou outra pessoa, né? Crime o roubo. Essa pessoa, então, o titular da ação penal é o Ministério Público. O Ministério Público, então, ingressa com ação penal e se mantém uma relação, o actum trio personarum, mas entre órgão Estado acusador, o parquê, e do outro lado, o acusado, depois réu ou depois sentenciado. Então tem essa relação. E o Estado juiz ali para dizer, ele foi o autor do roubo, ou outro crime, ou furto, ou latrocínio, do que quer que seja. Sim ou não? Vai depender das provas no processo. Então eu tenho o órgão acusador, eu tenho aquele que foi indiciado, aquele que foi o réu do processo penal, ou sentenciado, o condenado, e eu tenho o Estado juiz. A pessoa que foi roubada, onde está? Cadê a vítima? Né? A pessoa que teve o seu carro furtado, aonde está? Nesse exemplo que eu acabei de dar. Não está. Não está. A pessoa que teve a sua casa invadida, aonde está? A pessoa que teve o seu filho sequestrado, a sua família sequestrada, aonde está?
Não é possível. É totalmente e ela é invisibilizada. Percebe? Então, a gente... Mero informante. Não sei se foi, talvez... Eu sou mais velho que você, mais um pouquinho, bem mais. Você é mais jovem. Mas na minha época, a gente aprendia isso, que o processo penal não deve à vítima. Não, processo não, a vítima não está aqui dentro. Aqui é uma relação entre o órgão acusador, a pessoa que acusada de ter cometido o delito e o Estado juiz. Não. Eu acho que quem teve a casa invadida, quem teve o carro furtado ou roubado, quem teve... Enfim, quem sofreu vítima de um crime também tem que participar dessa relação. E o judiciário... Fala, né? Exatamente. Tem que ter o olhar a essa pessoa, essa família, né? Às vezes a pessoa não está mais porque ela foi morta. Mas a família está ali. Mas a família está ali. Então, hoje, esse estatuto que eu acabo de dizer, que é agora recente, de março, Estatuto da Magistratura Brasileira Interamericana, ele diz, não. Eu não estou dizendo, não estou menosprezando direitos de acusados ou de réus no processo penal. Jamais. Nenhuma contraditória, ampla defesa. Eu só estou dizendo que a outra parte, aquele que sofreu as consequências do crime, também tem que vir aqui, também tem que ser ouvido e também tem que participar dessa relação processual. Isso é uma visão... Um avanço incrível. Jamais se pensava isso, por exemplo, na minha época, quando eu fiz faculdade. Iam dizer que isso é loucura, não. O processo penal não é para isso. Eu estou dando um exemplo apenas do processo penal. Direitos humanos não é só processo penal. Mas para ver, porque o processo penal é que mostra as agruras da vida real, né? Enfim, uma família que está ali assistindo televisão, em família numa boa, do nada escuta um barulho, vê 5 pessoas encapuzadas, com metralhadora dentro da casa, com senhora idosa, com criança de 1 ano de idade, todo mundo amordaçado, todo mundo etc. Bom, não precisa dar mais outro exemplo. Quando não tem uma morte dentro, e aí a relação se forma entre o Estado, a Polícia Judiciária Civil que tem o seu papel, o juiz que vai julgar, e essa família que assistindo televisão, teve a sua casa invadida, foi roubada, foi assassinada, etc., por um crime, ela não tem esse direito de também se fazer ouvir. Então, esse é um dos pontos principais, eu acho, que está acontecendo agora no Brasil. O Estatuto, ele abre uma porta muito grande, eu acredito que para a justiça restaurativa. O senhor enxerga dessa forma? Também porque, à medida que você não tem mais um sistema dialético, ou seja, é um contra o outro, não é só um contra o outro, também tem um sistema dialógico. E também no âmbito processual penal, vamos continuar, quando não tem essa gravidade toda, ou quando é possível, também o acordo de não persecução penal, também todas essas outras medidas mais dialógicas e não dialéticas. Então, isso também é uma tendência. Então, são 2 mundos que nós temos que verificar. Aquele mundo em que o direito ele é mais dialógico, ou seja, ele está mais no âmbito da resolução dos problemas de maneira extrajudiciária, e ele também, quando chega um ponto, num limite, o Estado tem que agir com uma força um pouquinho maior. Então, essas 2 tendências também hoje eu vejo que elas estão muito impregnadas na proteção dos direitos humanos. Às vezes, com sinceridade, o que uma vítima de violação de direitos humanos quer, aí eu vou tirar esses exemplos mais simples e vamos colocar um exemplo mais complexo, quando, por exemplo, faltando uma devida diligência no Estado, qualquer semelhança é mera coincidência do exemplo que eu vou dar. O Estado autoriza uma empresa estrangeira a se instalar no Brasil, o Estado autorizou, nenhuma empresa estrangeira vence a autorização do Estado. O Estado autoriza uma empresa estrangeira a se instalar no Brasil, essa empresa estrangeira é uma mineradora, essa mineradora não tem devida diligência na sua atuação, com todos os avisos, com todas as recomendações, é uma mineradora que tem uma barragem, essa barragem ela desmorona, ela rompe, ela deixa debaixo da lama 50 municípios de Minas Gerais, 4 do Espírito Santo, 700 mil pessoas ali desabrigadas, etc. Veja, é um exemplo concreto, eu estou falando de Brumadinho e Mariana.
Isso é uma gravíssima violação de direitos humanos. Aonde teve aqui uma falha? Teve a falha da pessoa jurídica, evidentemente, que já foi condenada em Londres por conta disso, e a BHP, né? Que era aqui da Casamarco, e a falha do Estado brasileiro, que também não teve o dever de fiscalização, a devida due diligence. O Estado, então, aqui eu tiro o exemplo de um crime comum, de um assalto numa residência, que também é grave, mas agora a gente parte para um outro âmbito, viu como é diferente? Uma massiva violação de direitos humanos. E hoje nós estamos compreendendo isso, de que isso está diante dos nossos olhos no Brasil, e ainda o Poder Judiciário não sabia muito. Então o processo é o mesmo, é autor e réu. Não, não é o mesmo. Não é o mesmo. Aqui a situação tem que olhar, ver exatamente com um outro olhar, com uma densidade muito maior para resolver esse problema, né? Então eu acho que nós estamos avançando muito, e o CNJ, agora com a presidência do ministro Edson Fachin, realmente é um CNJ aberto aos direitos humanos, também na presidência do ministro Luiz Fux. A gente tem que reconhecer quando foi adotada em 2022 a recomendação 123, né, para dizer que os juízes devem controlar a convencionalidade das leis e aplicar os tratados. Essa recomendação 68 de 2026, na verdade, ela atualiza essa 123 e coloca em anexo a ela esse Estatuto da Magistratura. E eu acho que tem que ser muito divulgado isso, e os juízes novos vão entender que eles também são juízes protetores dos direitos humanos. Então, tudo isso para responder a sua pergunta. Avançamos? Avançamos. Demorou 2 décadas, mas avançamos. Demora mesmo. Demora mesmo, mas realmente chegou. Agora vamos ver se aplicam na prática, né? Teoricamente, os instrumentos, em princípio, nós já temos no Brasil, sabe? Os instrumentos estão ali, agora o que precisa é realmente ser colocado em prática e que os juízes, os magistrados venham pôr exatamente em prática, entender essa importância, entender a questão dos direitos humanos e olhar para cada processo exatamente assim, com esse olhar humano, né? E junto com o Ministério Público. Exatamente, junto com o Ministério Público. O CNMP Público também está junto nisso. Tem que ser junto. Porque senão não adianta o Poder Judiciário ter toda essa normativa e o Ministério Público continuar rígido ali, ficar de fora. De fora sem ter esse olhar humano. Exatamente. Né? Então hoje também tem no CNMP, por exemplo, a recomendação 96 de 2023, que também fomenta, né, ela encoraja os membros do Ministério Público de todos os âmbitos, Ministério Público Estadual, Federal, Militar, etc., do trabalho, também controlar a convencionalidade. Então aqui a gente afina os atores do sistema de justiça para aplicar essas garantias, que são garantias internacionais que o cidadão brasileiro tem, tá ali e às vezes e não sabia manejar esses instrumentos, que são os tratados internacionais de direitos humanos. Ou seja, tem os instrumentos, mas não sabem como utilizar, não sabiam exatamente como utilizá-los, como aplicá-los, né? Então não adianta ter uma ferramenta e não saber utilizá-la, vai ser inútil, vai ser algo que vai ficar para lá. Isso é extremamente importante e é maravilhosa essa reflexão e essa atenção com relação a esse estatuto, para que todos possam começar a compreender de uma forma geral a importância disso, a importância de ter esse olhar humanizado. Há um tempo atrás entrevistei a juíza a doutora Maria Rosi e ela assim, veio com uma visão muito humana. E uma frase dela me marcou muito, ela falou assim: o dia que eu olhar para um processo como apenas um número, deixar de olhar para a pessoa que está ali, eu não sirvo mais para estar ali no lugar de juíza. Exato, é isso. E aquilo me marcou bastante. Falei, todos têm que ter essa consciência. Que faz a diferença. E exatamente o que eu falo, cada caso, é único. Não tem como se olhar para o caso de Brumadinho como um caso de um outro crime. Um crime de roubo, de furto, de homicídio comum. Não tem. É muito diferente. Toda a concepção, o todo é muito diferente. Exatamente. Né? E desde aí, a responsabilização tanto da empresa, tanto do Estado que deixou de fiscalizar. Exatamente. E o que você falou é interessante. Quanto mais grave o delito, o judiciário tem que olhar para todos de forma igualitária. Mas axiologicamente, ou seja, valorativamente,
Algo mais simples, o olhar é mais simples. Algo mais complexo, o olhar tem que ser mais detido, mais complexo também. E o Poder Judiciário tinha um olhar plano. Até em muitos setores ainda tem um olhar plano. Não, aqui formalmente é tudo igual, ou seja, o processo da capa do processo para baixo é uma forma, não é? Seja uma questão muito simples, seja uma questão muito grave, processualmente a resolução é a mesma. Essa visão está totalmente equivocada. A visão do Poder Judiciário, ela também se molda de acordo com a gravidade do que ele está julgando. E isso veio muito claro nesse Estatuto Novo da Magistratura, que diz, olha, nesses casos, o olhar das senhoras magistradas e dos senhores magistrados deve ser absolutamente redobrado, triplicado. A diligência... Nós falávamos de due diligence, né? De devida diligência, tanto do Estado em fiscalizar as empresas que ele autoriza a funcionar, quanto as empresas no seu próprio funcionamento. Não só para o Estado e para as empresas. O Poder Judiciário tem a sua diligência também, o Ministério Público também. O juiz há de ser, a palavra mágica é essa, diligente, o membro do Ministério Público há de ser diligente, e aí a devida diligência judicial, a devida diligência ministerial também é o controle dentro dessa questão de eu estou olhando da maneira adequada essa violação de direitos humanos, sim ou não. Então, eu acho que é esse o nosso grande desafio do Horavante. É um desafio, e um desafio grande, mas que com certeza vai trazer resultados incríveis. A partir do momento que tem essa ampla conscientização de que tem que ter esse olhar, eu acredito que muita coisa vai melhorar, vai mudar, e temos fé e esperança, né? Que muitas atrocidades não voltem a acontecer, ou muitas questões não deixam de ser tratadas com a devida diligência e responsabilidade que deve ser. Valério, com relação a toda essa reflexão, me diga, eu queria que você deixasse algo para os magistrados, magistradas e para os membros do Ministério Público. Um recado, algo assim, que você diga, olha, isso aqui eu quero que fique no coração de vocês. Olha, isso para mim é um prazer, porque eu tenho uma relação umbilical com as escolas de magistratura e do Ministério Público. Esse ano, por exemplo, de 2026, agora, falando um pouquinho da magistratura, já falo do Ministério Público. Tem essas metas do CNJ, essa unidade de monitoramento e fiscalização, o MFs, das decisões interamericanas, elas também exigem dos tribunais respectivos, de todos os estados, de todos os âmbitos, cursos de capacitação para magistradas e magistrados. Então, acabei de ir para o Sergipe, TRT 20, agora daqui uns dias no TRT 23, depois TRT 9 no Paraná, depois vou estar no TRT 15 lá no estado de São Paulo, agora no próximo mês também Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Tocantins, e agora veio já Tribunal de Rondônia e depois Mato Grosso. Quer dizer, os tribunais já procurando esses cursos de capacitação para os magistrados e também para as assessorias. É importante não somente o magistrado, mas também o assessor estar junto com o magistrado de todos os graus nesse curso. Quando esses magistrados são juízes, desembargadores, até ministros de tribunais superiores, TST, vários cursos. Então, isso é importante. Então, o recado é que as magistradas e os magistrados aproveitem esse momento, porque o tribunal está oferecendo esse curso de capacitação. Tudo bem, vem esses regulamentos dizendo, é verdade, olha, a senhora magistrada, o senhor magistrado tem agora inúmeras outras responsabilidades, que são responsabilidades do sistema interamericano. Agora eu fiz um estatuto para vocês, da magistratura brasileira interamericana. Os senhores e as senhoras têm que conhecer a jurisprudência interamericana, têm que conhecer os tratados interamericanos, têm que controlar a convencionalidade, têm que ter a devida diligência. Isso pode assustar um pouco. Mas também o órgão de fiscalização diz, nós vamos ofertar esse curso com profissionais. Por exemplo, tenho sido chamado em vários tribunais. O Ministério Público, a mesma coisa. Cansei de ir. E o Ministério Público de Minas Gerais, por exemplo, tem feito inúmeros cursos sobre isso. O Ministério Público do Rio de Janeiro
também inúmeros cursos, e também diversos outros estados, Paraná, Santa Catarina, Ministério Público, Rio Grande do Sul, etc. Então também as promotoras e promotores de justiça que se embrenhem cada vez mais no sentido de entender essa história de que o Ministério Público, quando é titular da ação penal, também tem que verificar se não tem instrumentos internacionais em jogo nessa questão. Tem exemplos interessantes de um membro do Ministério Público que falou, não vou oferecer essa denúncia. Não, mas a pessoa praticou um ato ilícito. Um ato ilícito em termos internos. Em termos internacionais, ela praticou um exercício regular do direito. Olha que coisa interessante. Ilícito, ela reclamar contra o Estado, é ilícito, um Estado que a chama de contribuinte e que ela paga imposto. O que ela fez? Aqui a gente dá o nome de desacato. Veja, o Supremo depois validou isso sem citar precedentes internacionais. Mas ele xingou a pessoa. Bom, pode ser outro tipo penal. Pode ser uma injúria racial, outra coisa. Desacatar a ordem, ou seja, eu fui multado na rua, eu rasgo a multa e jogo no chão. Então, um problema com a municipalidade. Eu estou sujando a calçada. É uma questão administrativa, o cidadão não pode fazer isso. Agora, o cidadão tem direito de falar, olha, eu pago imposto, eu não quero, eu não vou cumprir essa ordem. Não, o senhor não vai cumprir essa ordem, é crime. Não. É um ilícito administrativo. Eu vou, tudo bem, pesa no meu bolso. O senhor não cumpriu a ordem? Multa. Tá bom, o senhor não cumpriu a ordem, a multa é de tanto. E aí vem uma execução. Tem uma pena administrativa. Agora, criminalizar essa conduta, o sistema interamericano fala, isso é um absurdo. Então imagine um exemplo disso, em que o membro do Ministério Público, que conhece a jurisprudência internacional, diz, não há nenhum crime aqui, eu não ofereço esse tipo de denúncia, eu promovo o arquivamento disso. Que é o exemplo, seria lindíssimo, de controle de convencionalidade pelo Ministério Público. E quando ele não controla propriamente, quando ele vai dar o parecer, você trabalha nisso há tantos anos, ele afere essa convencionalidade, se desemboca no Poder Judiciário para resolver, ele diz, olha, aqui tem uma inconvencionalidade. Ou uma convencionalidade. Isso está de acordo com as convenções, isso está de desacordo. Então, eu digo que o Ministério Público, antes do Judiciário um pouco, ele tem um papel extremamente importante. E a minha felicidade agora, o Ministério Público entendeu isso. E isso, sem falsa modéstia, começou em Mato Grosso, né? E foi se espalhando pelos ministérios públicos do Brasil. Estão aí vários promotores e promotoras de justiça que têm trabalhado com esse tema, enfim, Marcele, e tantas outras. Isso é importante também. Então, é isso, né? Nós estamos nesse momento. E que também venham para a academia, né? Agora, na universidade, a gente está com mestrado e doutorado. Se inscrevam, participem do processo seletivo, né? Você é egressa da nossa universidade, então também é importante que isso seja também discutido no âmbito acadêmico, que eu acho que é uma nova visão, é um novo ar também para aqueles que estão no dia a dia. A academia, ela traz essa visão diferente e uma visão concreta, né? Muito sólida, para conseguir realmente espalhar tanto para o Ministério Público, para a magistratura, para o judiciário como um todo, toda essa visão e de uma forma muito lúcida. Então, é extremamente importante que essas pessoas também venham para a academia, olhem para a academia, da importância que a academia tem. Sabe o que me disse uma vez um ministro do STJ, que é egresso do Ministério Público, né? De um dos estados. E hoje ministro, mas é da carreira, toda a vida na carreira, foi promotor de justiça, procurador de justiça, etc. E professor, o exímio professor. E me disse o seguinte, quando a gente presta um concurso para uma carreira jurídica, professor, lá atrás, dizia ele, quando eu era muito jovem, prestei esse concurso, e aí você toma posse e começa a trabalhar na sua nova carreira. Mas aquilo é uma foto. Olha que interessante, eu nunca tinha parado para reparar essa visão. É uma foto. Você tirou aquela foto. No plano ideal, a gente quer que o servidor estude, que ele se capacite, etc. Mas se você não fizer, você vai estar no seu cargo a vida inteira, até se aposentar, como também tem muitos. É uma foto. Você tirou aquela foto e aquela foto você leva para a vida inteira. Não é o ideal você ficar com uma foto de quando você entrou na carreira décadas atrás. E ele dizia, dar aula é um filme. Olha que interessante.
Você prestar concurso é uma foto. Agora, você está na academia dando aula é um filme. Não tem dia que esse filme não esteja passando. Ou seja, se eu entrar em sala de aula amanhã e ter uma nova norma hoje, o aluno já está sabendo que teve uma nova. Professor, o senhor está desatualizado, porque ontem essa norma foi revogada, isso não existe mais. O professor... Se ele ficar na foto, na teoria da foto, o Código Penal ainda está em 1940. Né? Então isso aqui, e eu falei, olha, o senhor tem absoluta razão, então nós temos que ter a foto na nossa carreira, mas especialmente o filme. E o filme só a academia traz, porque todo dia é uma atualização, não adianta, a academia vive atualizada diuturnamente, então isso é dar aula, isso é viver a academia, e quando os profissionais da carreira estão na academia, é o que você acabou de dizer, às vezes descortina-se um horizonte que não se tinha antes, isso melhora, mas isso eu garanto, melhora muito a atuação funcional. Com toda certeza. Que lindo essa visão do filme. Ficou passando um filme na minha cabeça. A foto e o filme. A foto e o filme, a diferença disso. E a docência ali, o dar aula, realmente mobiliza. Você tem que estar sempre atualizado. E muitos profissionais que não são da área acadêmica acabam parando no tempo. Se não tem essa provocação, acaba ficando ali na foto e esquece do filme. E a vida não para, as atualizações não param. O mundo inteiro sempre está se atualizando. Olha, não sei se temos tempo, vou até pegar uma ilustração do meu amigo querido, conselheiro CNJ, Guilherme Guimarães Feliciano, desembargador do Trabalho, São Paulo, e atual conselheiro CNJ. E ele, numa entrevista recente, ele disse uma coisa interessante, que quando ele era jovem, estava no início da carreira, não sei já como magistrado ou como advogado, ele viu um outro juiz do trabalho. Me parece que ele devia ser advogado, ou ele estava no início da carreira e escutou essa conversa de que um juiz mais experiente teria dado a seguinte decisão. Na reclamação trabalhista respectiva, ajuizou essa reclamação trabalhista sem citar uma norma da CLT. Sem citar nenhuma norma da CLT, porque não precisava, dizendo, essa questão aqui, ela está com a convenção X da OIT. As convenções da OIT são inúmeras, elas são numeradas, convenção 138, 41, 52, são numeradas. E ele não citava bem especificamente as normas internas brasileiras, etc., e citava as convenções internacionais. Isso há décadas atrás. Devia ser um advogado já muito à frente do seu tempo. Até queria saber quem é isso aí para fazer isso há 30 anos atrás. Né? E citava só normas internacionais. E isso ficou aí, parece que histórico, eu não sei contar quem é e o caso, mas ele tem essa entrevista aí no CNJ, na Via Justiça. E o juiz disse, eu não conheço a ação por inépcia da inicial. Porque aqui não tem, essa ação é inepta. Veja a visão de 30 anos atrás. Uma inépcia de inicial porque baseou-se exclusivamente em normas internacionais que não são algo estranho à nossa brasilidade. Foram negociadas pelo governo, foi aprovada pelo Congresso Nacional, foi promulgada e publicada no Diário Oficial da União. E hoje, não a época que esse juiz atuou, mas hoje eles têm um status supralegal. Aquela época estava no mesmo nível das leis ordinárias, ou seja, ele, entre aspas, também não aplicou a norma. A lei, entre aspas. Né? Então veja a visão que se tinha de considerar inepta uma inicial exatamente porque baseada exclusivamente em fatos internacionais. Então, dizia ele nessa entrevista, Guilherme, como nós evoluímos. Veja se hoje é possível que isso exista no Poder Judiciário hoje e que esteja tudo bem. Não está nada bem se isso acontecer. Mas essa visão mostra bem os dois momentos em que a gente tinha, né? E eu acho que, repito, que o CNJ tem dado uma contribuição muito grande, o ministro Fachin está de parabéns nesse sentido. Ele tem essa visão, né? Essa visão é ampla, integradora, né? E realmente essa mudança de olhar, mudança de comportamento também do próprio sistema judiciário como um todo é muito presente hoje. Onde que hoje a gente conseguir admitir
uma petição ser considerada inepta por estar utilizando baseada em normas internacionais. Exatamente. É algo assim, chega a ser, hoje pra gente soa absurdo. Escatológico, Mas há 30 anos atrás, era algo que talvez corriqueiro. Você nem sabia o que era aquilo ali. Nem sabia o que era aquilo. Não teve essa formação para isso. Exato. Então tudo, veja, ainda é muito recente tudo. Por mais que a gente esteja aí lutando academicamente, mas estamos evoluindo. Eu acho que nós estamos saindo do engatinhar e começando a dar os primeiros passos. Exatamente. Olha, até que a minha amiga Flávia Piovesan que diz isso. As fases da vida, né? A criança, a adolescência, a vida adulta. Nesse caso da proteção dos direitos humanos, nós ainda não chegamos na vida adulta. Não. A gente está passando da infância, talvez já estamos indo para a adolescência, mas ainda para ter ou seja, a vida adulta é a maturidade. Não estamos maduros o suficiente. Tanto que o CNJ faz uma regulamentação, agora tem pouquíssimos dias, ou seja, estamos chegando à nossa maturidade. Seríamos maduros se disséssemos hoje, não, nós no Brasil já temos uma norma dessa há 40 anos que nós sabemos no Brasil que a magistratura também é uma magistratura interamericana, a quem dera. É só hoje, né, passar aí em 2026 é que nós estamos chegando. Então, mas estamos indo, estamos crescendo, essa criança está em processo de evolução e que ela continue bem nutrida, que ela continue assim, né? Exatamente, que continue sendo bem alimentada, fortalecida, para que chegue na maturidade com excelência. Exatamente. Valério, muito obrigada. Eu que agradeço. Sua participação, você sempre incrível e trazendo para a gente, para o Direito Mais Café e para todo mundo que acompanha, um conhecimento incrível e apresenta para a gente de uma forma muito leve. Né? A gente vem tratar dos direitos humanos, eu brinco que eu não sei trabalhar com roteiro, e é isso, a gente senta, vai batendo esse papo e vai fluindo. Obrigada, Valério, muito honrada em te ter aqui. Eu que agradeço, a honra é toda minha, você é uma amiga querida de tantos anos, seu programa é um sucesso, eu sou fã número 1, porque o 0 é você mesmo, eu sou o número 1, né? Então deve ter 1, 2, 3, mas o 1 sou eu. E parabéns mesmo, uma honra, um prazer. Quando você me chamar, eu vou estar aqui para a gente bater esses papos importantes, esses temas que você nos traz aí, que eu tenho muito prazer em dialogar contigo, tá? Brigadão e até uma próxima, que seja breve. Obrigado, meu amigo. O Direito Mais Café está sempre aberto para você. Eu sou sua fã, sabe que eu sou apaixonada por você, então... Tanto como pessoa, quanto profissional, como professor, eu sou apaixonadíssima. E o Direito Mais Café está sempre aberto para a gente ter esses debates aqui maravilhosos. Obrigada, gente. Até a próxima.